Momento Jurídico. Oferecimento. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis. ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Politeto Contabilidade, Administração e Assessoria Jurídica para Condomínios. 62 3089 9900. O seguro ideal para o seu condomínio. Fale com a GJX Seguros. E GPS Condominial. Excelência em equipamentos, produtos e acessórios. Às 20h02, está começando agora o seu programa Momento Jurídico. No programa de hoje falaremos sobre os escritórios jurídicos e seus respectivos posicionamentos quanto à realização das assembleias virtuais. Quero deixar claro que o objetivo deste programa não é diminuir o interesse ou afastar as possibilidades de se realizar uma assembleia virtual, até porque defendo, eu particularmente, que esta é uma solução que veio para ficar. E aí eu falo que é uma solução porque a gente tem que levar em consideração os avanços tecnológicos, os avanços da sociedade e, claro, os avanços legislativos. E eu não tenho dúvida que os condomínios que surgiram na Roma Antiga com os plebeus, com a necessidade da sobreposição das suas acomodações e tiveram origem aqui no Brasil somente no século XX, carecia de uma norma para poder regulamentar ou tratar das assembleias virtuais. A norma, que embora seja um RJET, um Regime Jurídico Emergencial Transitório, é de suma relevância a todos os condôminos e administradores. E para falar deste tema no dia de hoje, estamos recebendo aqui no estúdio a presença da doutora Leone Seifert, advogada, especialista em Direito Civil, Direito do Trabalho e representante do escritório Seifert Advocacia. Ela também atua desde 2007 no segmento do direito condominial. Estamos recebendo também aqui no nosso estúdio o Dr. João Ricardo Cardoso de Oliveira, ele que é advogado, especialista em Direito Imobiliário e Condominial, membro do escritório Adriano Naves Advogados Associados, professor, consultor e parecerista. Além dele, estamos recebendo aqui o Dr. Gabriel Barto, advogado, especialista em Direito Condominial e Imobiliário, representante do escritório Barto Advogados. Lembrando a vocês que nós do estúdio não estamos fazendo uso da máscara, mas estamos aqui respeitando o distanciamento social determinado pelas organizações mundial de saúde. E por link, estamos recebendo a participação da doutora Débora Rosa Pimentel, ela que é advogada, membro da Comissão de Direito Condominial da OAB Goiás e responsável pela administração do escritório Porto Pimentel Advocacia. Também por link, ao lado do doutor Adriano Naves Teixeira, advogado e vice-presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Goiás, conselheiro fiscal da OAB Prev Goiás e representante do escritório Adriano Naves Associado, o seu colega Rogério Ferreira de Moura, que é advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, bem como especialista na matéria condominial. Então, senhores, estão todos convidados, convido a todos para assistir, porque aqui nós tentaremos, no mínimo, trazer toda a segurança jurídica para as realizações das assembleias de condomínio. Está começando agora o seu programa Momento Jurídico. Doutora Leone, como conheço e trato com mais frequência por doutora Léo, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Para a gente poder começar a discussão, gostaria de te perguntar, o que é a Assembleia Virtual e qual a diferença da Assembleia Virtual para a Assembleia Híbrida, doutora? Boa noite a todos, obrigada pelo convite, doutor Caio. A Assembleia Híbrida é aquela Assembleia que nós podemos fazer ela presencial e estendê-la também de modo virtual. Assim, a votação e prolonga-se ela por meio virtual. A Assembleia Virtual, ela vai ter que seguir certos parâmetros como o edital com o link determinado, vai ter que se fornecer o link para todos os condôminos poderem participar. Ela vai ter que ser uma assembleia muito bem organizada para não ter a sua nulidade questionada
seja no próprio condomínio ou judicialmente. Ela vai ter que ter a formalização do edital na forma da convenção do condomínio, assim como a híbrida também, né? A gente tem que deixar muito claro que para qualquer assembleia, o ponto inicial de tudo é o edital. As assembleias virtuais vão, acho que como a gente estava discutindo aqui antes do programa começar, ela não tem mais como voltar atrás, é um marco. A partir de agora, vamos ter isso para as nossas vidas, né? Eu acho que nós vamos ter que adequar isso, mas eu acho que, não sei se eu te respondi. É isso, ficou claro, doutora. E vale lembrar também, né, que as sociedades anônimas já contavam com legislação, não para falar das assembleias virtuais. Eu lembro até do material do professor, doutrinador Fábio Ulloa, que falava que as assembleias nas sociedades anônimas se divergiam ou se dividiam entre aquelas que eles denominavam como em papel e as outras que era ritualística. Então, ele tratava das assembleias virtuais desde 76, e aí as assembleias, ela, claro, não era toda no ambiente virtual, ela tinha um formato que eu entendo como sendo híbrido, então o condomínio tinha essa dívida, ou a matéria condominial tinha essa dívida com as pessoas que militam no segmento e, claro, que moram e administram os condomínios. Doutor João Cardoso, qual que seria, vou até te fazer uma pergunta diferente, com o advento da Lei 14.010, ficou claro nos termos do artigo 12, a possibilidade de se realizar a Assembleia Virtual. E aí, a gente já foi logo questionado se antes do advento da Lei 14.010, que teve origem lá no projeto de lei 1179 do senador Antônio Anastasia, se mesmo antes, por se tratar de uma norma de direito privado, já não seria possível a realização das Assembleias Virtuais, desde que a convenção não proibisse. Poderia? Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Olha, a lei nunca proibiu a realização das assembleias na modalidade virtual, até porque, como o próprio doutor Caio citou agora há pouco, já havia a realização dessas assembleias virtuais por força até da própria lei das sociedades anônimas. Algumas administradoras de condomínio, elas já realizavam essas assembleias na modalidade virtual já há algum tempo. Inclusive, até a gente tinha conhecimento de aqui no estado de Goiás aconteciam algumas assembleias virtuais também em condomínios por meio dessas administradoras. Agora, insta a gente destacar uma coisa bem interessante que aconteceu justamente na aprovação desse projeto de lei 1179 de 2020. Bem no dia da aprovação, que foi no dia 14 de maio de 2020, o escritório Adriano Naves, inclusive, estava realizando, por força de uma decisão judicial, uma assembleia na modalidade virtual, num condomínio em Aparecida de Goiânia, e justamente nesta data estava acontecendo a aprovação do projeto de lei, que mais tarde viria a se tornar efetivamente a lei que regulamentaria a realização das assembleias virtuais. Então, portanto, o advento da lei 14.010 de 2020, ele tão somente serviu para regulamentar uma situação que já acontecia. Então, previamente, existiam assembleias virtuais e elas só vieram a ser regulamentadas tão somente com o advento da nova lei. Agora, insta destacar também um outro ponto fundamental. Não é uma obrigatoriedade que elas aconteçam. Havia tão somente foi um marco legal, obviamente, que essas assembleias passaram a ser regulamentadas pela nova lei, né? Mas não significam que elas passaram a ser uma obrigatoriedade. É porque, por força da situação pandêmica que nós estamos vivendo, obviamente que não existe mais a possibilidade de se acontecer as assembleias presenciais, eventualmente por conta da questão de que não há mais a possibilidade de haver encontros presenciais e aglomerações de pessoas, mas ela não é uma situação obrigatória. Só estou frisando esse ponto justamente por uma única questão, porque pelo fato dela não ser uma obrigatoriedade, não significa também que agora exige-se que ela tenha que acontecer, né? Que ela tenha que acontecer. Mas então, respondendo à pergunta do Dr. Caio, anteriormente ao advento da lei, já aconteciam assembleias virtuais. Ela foi só apenas regulamentada pela Lei 14.010.
de 2020. Seria então um reforço? Seria um reforço. Um reforço legal, né? Porque no direito privado, o que não é proibido, então logo é permitido. A máxima do direito privado. É a máxima do direito privado, exatamente. Doutor Gabriel Barco, meu amigo e colega diretor da Comissão de Direito Especial, da Comissão Direito Especial da OAB Goiás, né? Obrigado por aceitar o nosso convite também. Eu esqueci de cumprimentá-lo mais uma vez e agradecê-lo. Doutor João Ricardo, obrigado, viu, por estar presente aqui e enriquecer o nosso debate. Doutor Gabriel Barco, antes de fazer a pergunta, só fazer constar aqui, consignar algumas participações. Eline Castro, boa noite. Tô ligadinho aqui. Suzete Mota, minha querida mãe e companheira. Não falha um só programa, mas sempre vou mandar esse beijo, viu, mãe? Obrigado pelo carinho. Thaís Lucena, Alexandra M. Freire, obrigado, que Jesus te ilumine. Obrigado, Alexandra, você é muito amada. Liliana Porto, boa noite, vamos aprender. Condominial News, participações especiais. Liliane Porto, parabéns a todos pela iniciativa. SOS Chaveiro, meu muito boa noite. Boa noite, Fabiano. E aí, Ivens Pinto, presidente da Comissão Especial de Direito Condominial do Estado do Amazonas. Obrigado pela sua participação. Um grande abraço a você e todos aí do seu estado, da querida Manaus também, né? Brian Lucena, meu boa noite. Boa noite a você. Além desses, Daniel de Almeida Moura, William Reis da Silva, boa noite. O link deve ser disponibilizado. Edilaí Rezende, Gabriel Moura. A vocês todos, meu muito obrigado. Peço para vocês que dê o like, compartilhe, convide todos a assistir, porque certamente muitas dívidas serão dirimidas neste programa de hoje. Então, Gabriel Barco, no campo prático, há diferença entre a realização de uma assembleia presencial e uma assembleia virtual? E aí eu faço essa pergunta porque, para muitos, a diferenciação se dá na modalidade que se aplica à assembleia, ou seja, presencialmente eu teria os mesmos procedimentos, absolutamente os mesmos procedimentos que uma assembleia virtual. É verdade isso ou não? Deve ser observado algumas questões relativamente à assembleia virtual que na presencial não se faria necessário, até pela facilidade do trato. Boa noite, doutor Caio. Boa noite a todos que nos assistem, aos colegas que estão participando conosco via link. Doutor Caio e participantes, entendo que na situação da assembleia virtual de diferenciação da assembleia presencial, há que se tomar alguns cuidados diferentemente daqueles que nós temos já por prática na assembleia presencial. A assembleia virtual, assim como os colegas, entendo que é um marco histórico, ela veio para ficar em muitas das situações que nós já conversamos sobre isso. A gente até entendeu que crises em alguns momentos aceleram alguns avanços. E entendo que essa crise que nós e o mundo inteiro está passando acelerou esse avanço da assembleia virtual. Ou seja, para que se aponte algumas diferenças, é válido dizer que é o seguinte: na assembleia presencial, assim como na checagem de documentos, é possível você fazer a validação, a exemplo de um condômino que, por procuração, representa o proprietário de unidade específica, e na assembleia virtual, esse procedimento talvez nos traria um procedimento a mais, porque nos falaríamos de documentos digitais que precisariam de validação, seja ela em uma etapa, seja ela em duas etapas. Os pontos são esses: aqueles que necessariamente na assembleia presencial há uma conferência mais exata, ou não digo mais exata porque na virtual é totalmente possível, mas há uma conferência mais fácil de documentação. É possível que nós, ao realizarmos uma assembleia virtual, fazemos também essa verificação. Mas eu digo que é um ponto extremamente importante e que diferencia na prática, na hora de efetivamente realizar essas assembleias. Doutor Adriano Naves, doutor Rogério, que nos acompanham por link, quero agradecer a participação de vocês, dizer que mesmo à distância, quero que se sintam abraçados por nós aqui do estúdio e por todos que nos acompanham. Doutores, para poder dar sequência, eu perguntava para o doutor Gabriel Barco aqui, ele fez com muita propriedade a pontuação de alguns elementos que devem ser observados na classe virtual e que de forma algum que vocês queiram acrescer com relação à fala do nosso colega doutor Gabriel Barco?
Olá, tá ouvindo, doutor Caio? Show. Eu tinha chamado o doutor Adriano, doutor Rogério, mas já que você se faz presente, obrigado por aceitar nosso convite, nossa gratidão e sua presença com certeza enriquece muito o programa da data de hoje. Doutora Débora. O microfone deles estão desligados, eu acho que por isso que eles não retornaram a você. Ah, então perfeito, vamos contigo. Você ouviu a pergunta, quer que eu refaça? Ouvi, sim. Então, por gentileza. Se você quiser repetir, Seria importante, seria. Então vamos lá. O doutor Gabriel Bach tinha falado de algumas questões relativamente a assembleias virtuais, alguns cuidados que deveriam ser tomados a mais do que na assembleia virtual, na assembleia presencial. E aí eu gosto de lembrar sempre que esses cuidados, pelo menos ao meu sentir, eles nascem desde a convocação, vez que o condomínio que está adotando essa modalidade, nesta primeira oportunidade, tem que deixar claro a todos os condôminos qual será a plataforma utilizada, como que será o acesso, como que será feita a conferência, se aquele participante é de fato proprietário ou não da unidade imobiliária, dentre tantas outras questões. Há alguma delas que você queira crescer, que não foi dita nem por mim, nem pelo doutor Gabriel? Não acrescentaria que sim, eles deveriam observar, né, essa importância. Para quê? Para que não venha, que seja a prova de fraudes, né, para que possibilite ali, principalmente em relação à votação, uma possível auditoria de votos. Ali, talvez, há a possibilidade de gravações. Então, ali há uma possibilidade de ser mais, como que eu posso dizer, ser mais verdadeira ali aquela ata. Então, assim, a realização dessa virtual, ela teria que abranger, né, para que não haja qualquer tipo de brecha, para que possa haver uma anulação, né, ou seja, a prova de fraudes, né, isso que eu gostaria de acrescentar. Então, deveria ser observado conforme a presencial. Às vezes a gente não observa tanto, porque nós já teríamos os documentos comprovando, seria mais fácil essa verificação. Então, principalmente no momento de aderir àquela plataforma. Entendi, né, aquele software. Então, você deveria estar ali atento e minucioso para que isso não venha futuramente gerar ali a anulação, né, dessa assembleia, dessa ata e dos demais atos. Agradeço, doutora. Doutor João Ricardo, quer fazer alguma complementação? Hoje à tarde nós estávamos discutindo, eu e o doutor Adriano e o doutor Rogério, justamente essa questão da verificação dos documentos dos condôminos que estão dispostos a participar da Assembleia Virtual. E nós chegamos à seguinte conclusão: isso vai depender muito do tipo de plataforma que vai ser utilizada para se realizar a Assembleia. Algumas plataformas possibilitam a verificação já imediata do participante, porque ele ingressa com o seu login e senha e automaticamente é registrada a presença dele. Nós sugerimos, lá do escritório, Adriano Naves, que se fizesse a verificação, como tem sido feito, alguns dos nossos colegas devem ter verificado, por exemplo, quando acontecem as audiências hoje virtuais, né? Hoje tudo é virtual, lamentavelmente. As audiências têm sido feitas nos tribunais, a Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Comum, em que o participante da audiência, ele apresenta o seu rosto e o seu documento de identificação oficial com foto na câmera do seu dispositivo, seja ele móvel ou computador. Claro, eventualmente, se a plataforma disponibiliza esse fim. E, por fim, para complementar a resposta do colega Gabriel, nós entendemos que o que diferencia em si as assembleias, seja ela presencial ou virtual, é tão somente o edital, que vai dizer se ela de fato vai ser presencial ou virtual, efetivamente, né? A partir da convenção que vai estabelecer esse critério. E a você que nos acompanha, peço mais uma vez que compartilhe esse canal, você que nos acompanha, evidentemente, aqui pelo canal do YouTube, e a você que nos acompanha pela TV Capital também, mais uma vez, obrigado pela sua qualificada audiência. E eu quero dizer a vocês que nós, logo após, voltaremos com perguntas aos nossos convidados e gostaria de pedir a você, caso tenha alguma dúvida, que envie a sua pergunta.
Nós vamos ao nosso apoio cultural e voltamos em instantes. Ei, você já conhece a Travacar Condominial? Não? Então vou te apresentar essa novidade que vai acabar com os problemas com carrinhos de compras no seu condomínio. A Travacar Condominial é um sistema de tranca eletrônica para carrinhos de compras em condomínios. Ela é muito simples e funcional. Cada apartamento recebe uma senha. Assim, quando o morador retirar o carrinho, o usuário fica gravada no sistema, até que ele devolva no mesmo local que retirou, sem a necessidade de chaves ou cartões. Chega de preocupações com moradores que têm o costume de deixar os carrinhos de compras em locais inadequados. Com a Travacar Condominial, seus problemas acabaram. Entre em contato conosco para saber mais informações. Ligue 62 991 41 1003 ou 62 35 48 47 60. Travacar, da GPS Condominial. Uma novidade para facilitar a vida do síndico e dos moradores. Acompanhe também o Condominial News Nacional, que acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas, no canal Condominial News no YouTube, Facebook e também pelo Instagram. Eu te espero! A GPS Condominial tem o pano umedecido multiuso mais prático e eficiente na limpeza e desinfecção de equipamentos, seja na academia, no elevador ou de uso pessoal, como teclados, telas de computadores e celulares, sem danificar os aparelhos. GPS Condominial, as melhores marcas do mercado condominial você encontra aqui. www.gpscondominial.com.br. Olá, voltamos com o nosso programa Momento Jurídico, agora no segundo bloco, mas antes de voltar com as perguntas, quero já deixar aqui avisado, doutor Adriano, que nós viremos aí com você agora com uma nova pergunta. Só antes, gostaria mais uma vez de destacar as participações. Ana Miguel de Souza Andrade, boa noite, muito boa noite, dona Ana. O programa sempre abordando temas muito interessantes, parabéns. Meu querido amigo André Juliano, presidente da Comissão de Direito Condominial da cidade de Aparecida de Goiânia, a você nosso carinhoso abraço. Também presidente desta vez da subseção de Senador Canedo, meu grande querido amigo João Coelho, um grande abraço a você. E Marcela Gundim, presidente da Comissão de Direito Condominial de São José dos Campos. Ela diz, boa noite, doutor Caio Mota e demais colegas. Parabéns pelo programa Momento Jurídico, pela escolha de temas de suma importância e interesse de nós advogados, quanto da sociedade. Obrigado pela participação e a carinhosa mensagem de sempre. Doutor Adriano Naves, você me escuta? E boa noite a todos presentes. Doutor Adriano Naves, obrigado, meu querido amigo e colega de diretoria da comissão. Também destaco aqui a importância da comissão e de todos os seus membros. A vocês que nos acompanham, nosso carinhoso abraço. Doutor Adriano, nas assembleias virtuais, como tem sido feito o registro da presença dos condôminos e como tem sido feito o cômputo dos votos para que seja levado o resultado a registro nos cartórios por parte do escritório Adriano Naves? Doutor Caio, em primeiro momento, nós temos que escolher a plataforma. Foi bem pontuado pelo doutor João Ricardo, existem plataformas que já no início quando o condômino acessa a plataforma, naquele momento já é registrado a presença dele, a participação dele. E o cômputo dos votos, como é que é feito? É feito, você tem lá na plataforma, manifesta verbalmente, por escrito, alguém secretaria e registra os votos. Como é que tem sido feito isso, a direção disso, a condução disso, pelos advogados do escritório Adriano Naves? Também na plataforma existe uma ferramenta onde os assuntos são pontuados e o condômino utiliza a unidade, o nome e o seu CPF e dá seu voto, sim ou não. Depois de encerrado as votações, existe uma lista onde consta os adimplentes que está apto a votar. E o administrador que está conduzindo, que está com a lista na mão,
faz toda a análise para ver qual voto é válido ou não. Após o encerramento da Assembleia, o sistema disponibiliza um arquivo onde você vai imprimir e levar ao cartório, onde vai ser feito o registro. Obrigado, doutor Adriano Naves, pela participação. Doutor Léo, uma das grandes preocupações, Léo, se me permite mais uma vez, minha amiga, doutor Léo, uma das grandes preocupações que nós todos devemos ter, e aí eu chamo a atenção dos colegas advogados e daqueles que conduzem os trabalhos da mesa diretiva das assembleias, especialmente as virtuais, é que seja sempre preservado ao condômino adimplente o direito não só de votar, mas de participar. Eu digo isso porque não raras vezes, eu particularmente, vou a uma assembleia de condomínio e ao chegar na assembleia de condomínio e ver a manifestação de determinado condômino ou de determinado candidato ou prestador de serviço que ali se faz presente, eu acabo enveredando por caminhos diferentes, estou tomando decisões diferentes em relação ao meu voto. Como que você avalia a possibilidade de que o presidente da mesa não oportunize que algum condômino possa participar e ali manifestar a sua opinião, e se isso seria motivo suficiente para anular uma determinada assembleia? Eu entendo que essa verificação da inadimplência deve acontecer ainda antes do início da votação. Então, o condômino que essa é a prática que a gente tem utilizado nas assembleias. O condômino, para assinar a lista, ele assina e já recebe o cartão que possibilite ele votar. Então, é orientar também o presidente da mesa para que ele tome esse cuidado de verificar se a pessoa pode ou não se manifestar, e ele, como presidente da mesa diretiva, ele tem esse poder de vetar esse voto de quem não pode participar. Aliás, ele pode participar, mas não pode votar, né? Eu acho que tem que deixar isso bem claro para todos, né, a questão do voto. Então, eu acho que deve ser impossibilitado, sim, de votar, principalmente aquele que às vezes nem mora no condomínio, que está lá como acompanhante, né? A gente não tem como proibir de entrar dentro da Assembleia, mas eu acho que o presidente da mesa, o presidente da Assembleia, ele tem que levar em conta, ter esses cuidados de fazer a verificação se ele tem a placa indicativa de voto ou não, e se ele é condômino ou não. A gente já teve uma situação num condomínio em que representantes da administradora anterior foram participar na Assembleia, só que eles não tinham nem a procuração, não tinham o documento do proprietário, que se diziam representantes. Então, eu acho que esse cuidado tem que ser, sim, observado, para não ter as nulidades. Doutor Gabriel Barto. Eu aqui pontuo uma situação bem importante da Assembleia Virtual, ao que pensar na participação e voto. Muito se tinha medo, ou muito se tem medo ainda, sobre aquele presidente de mesa ou aquele administrador da reunião na zona virtual pudesse ou não autorizar de forma arbitrária a participação de um condômino. Ou seja, o condômino está ali falando e de repente o administrador começa: condômino tal, a gente não te ouve, não te escuta, ou chegar numa situação dessa de finalizar a participação. Mas o bom da questão virtual, e que é um avanço, é que podemos fazer constar isso em ata. Talvez presencialmente, em algum momento, acredito, né, o doutor João Ricardo também já deva ter presenciado isso, algo que algum condômino tenta se manifestar ou se protestar daquilo, às vezes não é lavrado. Agora, no âmbito virtual, não. No âmbito virtual, com a gravação daquela reunião acontecendo e sendo instantâneo, e o pedido de protesto, aquele administrador, seja ele o presidente de mesa, seja também aquele da zona virtual, não vai poder em momento algum usurpar a palavra ou não dar a continuidade de forma que aquele condômino está exigindo. Fica mais fácil mostrar o cerceio. Sob pena de um cerceamento de palavra e aí, passivelmente, das situações que
seja ela anulação ou uma revisão ou até uma suspensão imediata daquela Assembleia que esteja se realizando. Muito válido lembrar. E nesse ato é importante fazer, inclusive, constar na ata o pedido de impugnação, né? Impugnação da fala. Olha, importantíssimo. E quem não puder fazer de forma verbal, claro, deixe registrado ali no chat para que amanhã sirva como prova. Doutor João Ricardo, nós falávamos no grupo, e esse programa até não nasceu particularmente de uma iniciativa minha, nasceu de uma discussão que a gente teve, e essas discussões sempre nos enriquecem muito a nível de comissão especial de direito condominial aqui da OAB de Goiás. Nós falávamos de uma questão, e uma questão que me preocupa muito. O texto da Lei 14.010, especialmente do parágrafo único, que eu convido vocês à minha breve leitura, não sendo possível a realização de assembleia condominial na forma prevista no caput, os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março, prorrogados até 30 de outubro, ficam prorrogados até 30 de outubro. E aí, o que eu já dizia lá no grupo, e eu reforço aqui, a minha preocupação quanto à subjetividade da impossibilidade. O que seria uma impossibilidade? Então, vi que pessoas manifestaram em sentidos contrários, e isso, volto a dizer, é o que enriquece nossas discussões e aprimora o nosso trabalho para que a gente não enfrente nenhum problema amanhã que venha a ensejar uma anulação de assembleia, que é o mais temerário para todos, haja vista a insegurança jurídica que isso poderá gerar. Doutor, como é que você avalia essa questão? Quais casos, de fato, a gente poderia admitir que é impossível a realização de assembleia virtual? Ou se você também não rememorar aí, destaca só como que seria isso no campo prático, essa questão dessa não aplicação da realização da assembleia. Eu vejo da seguinte maneira, a questão foi aventada pelo legislador e foi de fato trazida como norma para regular uma situação fática que já acontecia por uma razão em específico, justamente pelo fato de que já não se podia mais aglomeração de pessoas, justamente por conta de uma questão que diz respeito a uma disseminação de uma doença que acontecia, inclusive, a gente deve lembrar do fato de que a maior quantidade de casos de coronavírus nas grandes cidades brasileiras acontece justamente nos condomínios edilícios, tá? A maior quantidade de casos de coronavírus em Goiânia, justamente Goiânia e Aparecida, foram justamente nos prédios, né? Então, por força dessa situação, os condomínios acabaram sendo, entre aspas, penalizados, e então se criou o mecanismo das assembleias virtuais. Pois bem, agora, surgiu essa figura subjetiva que o Dr. Caio levantou, que justamente é a questão da impossibilidade. Nós lá do escritório levantamos pelo menos 3 casos que seriam impossibilidades a se justificar a não realização, obviamente, de uma assembleia virtual. Primeira, claro que seria impossibilidade técnica. Não são todos os condomínios que têm acesso a uma plataforma, e hoje em dia ela ficou realmente cara. Ficou difícil ter acesso para quase todos os condomínios. Nós estamos falando porque, assim, não são todos que terão condições de comprar uma plataforma, não são todos que estão assistidos por bons escritórios de advocacia, por excelentes profissionais advogados e por excelentes administradoras que com certeza estão nos assistindo agora. Então, lamentavelmente, não são todos os condomínios que terão condições, obviamente, de ter acesso a uma boa plataforma para poder realizar uma assembleia virtual. Então, o primeiro aspecto que eu levanto é a impossibilidade técnica. Abaixo dessa questão, abaixo eu falo assim de modo subjacente a essa questão técnica, imagine-se a seguinte situação. Em alguns setores de Goiânia e Aparecida, e Anápolis, e Caldas Novas, e outras cidades que têm condomínios edilícios, a gente tem uma intermitência de sinal de internet, a gente tem uma intermitência de sinal de energia. Imagine-se que você está realizando uma assembleia condominial e de repente a energia cai. E de repente a internet simplesmente some de sinal. E até que você consiga restabelecer esse sinal demora uma eternidade. Então já inviabilizaria em muito. E temendo uma situação dessa, justificar-se-ia o síndico falar, olha, é melhor a gente não fazer por enquanto. Terceiro ponto, uma impossibilidade humana.
muitos moradores, muitos condôminos são pessoas idosas que também não sabem mexer num smartphone, não sabem mexer num notebook, não tem sequer um computador, não tem sequer uma internet em casa. Então eu vejo essas três impossibilidades. E paralelo a esse fato, há que se levar em consideração que, além desse percalço todo que a gente vivencia nisso tudo, é uma assembleia para ser realizada em caráter emergencial. Ela não é para ser lançada à mão toda hora, toda semana, todos os meses até 30 de outubro. Então foi criado num regime emergencial transitório. Então, assim, a gente quer que ela continue perpetuamente, obviamente, mas a gente espera que se tenha condições para todos, né? E a lei não estabeleceu essa condição para todos ainda. Então eu vejo essas impossibilidades para se justificar a não realização das assembleias. E excelente, muito válida. Acho que as colocações que foram postas aqui pelo colega, de fato, ressaltam alguns cuidados e preocupações que devem ser tidos na condução das assembleias virtuais. Com exceção da questão da momentânea, eu acho que as duas outras, de fato, justificam a prorrogação do mandato de síndico. Quero destacar a participação do Gabriel Klebson. Ele fala: ótima explanação da doutora Débora Pimentel. Também cumprimenta e a parabeniza pela participação a Aninha Mendonça. Ademais, Vitória Brasil fala boa noite, deseja boa noite a todos. E a Marcela Gudim deixa uma pergunta: como os doutores, e aí fiquem à vontade para escolher quem pode responder, e os colegas do link também podem fazer as intervenções necessárias sempre que acharem por bem, doutores. Sobretudo a gente para poder acrescer alguma parte da fala do colega ou de outro modo divergir do entendimento. É sempre muito rica a participação de vocês. E aí a doutora Marcela Gudim, eu deixo à vontade qualquer um dos colegas para poder responder, ela pergunta: como os doutores indicam que devem ser os trâmites para a Assembleia? E aí ela fala mais uma vez: os trâmites para a Assembleia. Parece-me que a gente deve se atentar a essas particularidades todas que já foram ditas aqui pelos colegas, para evitar que a gente tenha dissabores na hora da realização. Seria interessante fazer vídeos de orientação aos condôminos? Na minha opinião, de certa forma, sim. Eu acho que nós, enquanto advogados, nós temos o dever constitucional e como indispensáveis à administração da justiça que nós somos, até por previsão constitucional, a gente deve orientar os condôminos, as administradoras, a como proceder nessa realização das assembleias, orientando todo o procedimento, elaboração do edital de convocação, como que deve ser feito a conferência da documentação, como que deve ser feita as procurações, como que deve ser feita a admissão, a votação, né? Todo esse procedimento deve ser orientado por nós justamente para se evitar anulações, impugnações, coisas nesse sentido. Acho que deve ser orientado por nós, sim. Acho que é mais interessante. Doutor Rogério, vocês do escritório Adriana Alves, têm feito algum tutorial, algum vídeo autoexplicativo, ou têm trabalhado alguma simulação pré-assembleia para poder, na hora da sua ocorrência, não ter nenhum fato que possa comprometer a sua realização ou até prejudicar a qualidade dos trabalhos, doutor? Boa noite, doutor Caio. É um prazer estar aqui. Doutor Caio, o nosso escritório tem prestado bastante atenção nesse caso específico, e a gente disponibiliza sempre para o síndico ou para os condôminos um treinamento prévio do que será a assembleia que será realizada em seguida, né? Então, assim, a gente toma bastante esse cuidado, tanto com o síndico, com os condôminos, para que durante a execução da assembleia corra tudo certo, né? E que não ter perigo de nenhuma nulidade no ato ou ficar alguma coisa que não ficou bem explicada, né? Porque nós sabemos que existem diversos tipos de condôminos, né? E nem todos têm o discernimento para a utilização das plataformas. Então a gente sempre possibilita isso para que fique o mais claro possível, para que corra tudo bem durante a assembleia que será realizada.
Doutora Débora Pimentel, na condução feita pelo seu escritório, por vocês aí, que tem demonstrado bastante propriedade e muita dinâmica na condução desse trabalho, como é que tem sido feito a questão do controle do uso de procurações? Então, anteriormente, né, a gente recebe ali, geralmente a gente já oferece uma pré-pronta, né, nos moldes, né, para que a gente possa ali verificar as assinaturas e ali dar a validade ali daquela procuração. Doutor Leone, essa procuração, vamos admitir que o edital exija que seja apresentada com uma maior brevidade, ou seja, a Assembleia está datada para daqui 5, 10 dias, e aí eu peço para que 2 dias antes, prazo máximo e prorrogável, coloco nos termos do edital, seja apresentado o edital de convocação. No entanto, as normativas internas são silentes quanto a essa possibilidade de se exigir com anterioridade. Eu como condômino, chego para votar e aí apresento uma procuração outorgada pelo João Ricardo, me dando poderes para representá-lo na respectiva Assembleia. O condomínio pode tolir esse direito meu de participação, dizendo que o edital havia imposto uma situação que, eu volto a dizer, não estava prevista nas normativas internas? Eu entendo que não pode negar, salvo se na convenção estiver estabelecido que essa procuração tem que ser com firma reconhecida, né? Aí nós já temos um parâmetro de eliminar algumas procurações, porque o meu entendimento é de que aquilo que está descrito na convenção, ela não vai ser alterado para aplicação numa assembleia virtual. Por exemplo, se a procuração tem que ser com firma reconhecida, então ela vai ter o caráter até que se prove o contrário de legítima. Se o condomínio não apresentar uma procuração reconhecida firma em cartório, que normalmente essas assembleias acontecem à noite, então ela vai ter validade. Então que faça constar na ata, né, que essa procuração está sendo aceita e que ela vai ser posteriormente analisada. Nos casos em que não se tem essa previsão de reconhecimento de firma. Agora, quando ela é livre, né, que não exige isso, eu entendo que tem que sim aceitar essa procuração com a documentação, cópia da documentação de quem a outorgou, né, porque simplesmente receber uma procuração sem o documento para comprovação, nós não podemos aceitar. E aí fica registrado que ela vai ser analisada posteriormente e se dará ciência aos condôminos via um comunicado ou na própria ata que vai ser registrada posteriormente. Excelente, doutor. Doutores, quero agradecer a participação de todos vocês. Como eu disse, quando o programa é rico, quando o programa tem bons debatedores, ele tem uma fluidez especial. E hoje não foi diferente. Nós diminuímos o número de blocos e ainda assim caminhamos para o fim. Gostaria que vocês, em 15 segundos, se despedissem, se é que é possível. Peço mais uma vez desculpa pela falta do tempo. Doutor João Ricardo, por gentileza. Eu quero agradecer mais uma vez o convite e dizer que eu fiquei muito honrado de estar aqui e dizer que o mais importante de tudo, o debate é enriquecedor e é profícuo, a gente está sempre à disposição para poder esclarecer e orientar todos os condôminos, condomínios, síndicos, administradores. Peço desculpa a interrupção. Doutor Gabriel Marco, 15 segundos. Doutor Caio, a toda a equipe do Momento Jurídico, todos que nos acompanham, agradeço a oportunidade, agradeço por ladeá-lo na diretoria executiva da Comissão Especial de Direito Condominial. Eu que agradeço. Obrigado, colegas. Doutor Leone. Obrigada pelo convite, boa noite a todos. Doutor Adriano, vou me despedir de vocês aqui, peço desculpas pela nossa falta de tempo. Essa é a grande dificuldade de se fazer um programa ao vivo. Daqui a poucos segundos a gente acabará perdendo o nosso sinal de transmissão. E a você que nos acompanhou, mais uma vez, nosso muito obrigado. Obrigado pelo envio das perguntas, pelas carinhosas mensagens. A vocês todos peço que se cuidem e fiquem bem. Até o próximo Momento Jurídico. Momento Jurídico. Oferecimento. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis. ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança.
Politeto Contabilidade, Administração e Assessoria Jurídica para Condomínios. 62 3089 9900. O seguro ideal para o seu condomínio. Fale com a GJX Seguros. IGPS Condominial. Excelência em equipamentos, produtos e acessórios.